Bom dia a todos os irmãos que estão em sintonia com a nossa casa, com esse trabalho que está nesse momento se iniciando através desse preparo que nós vamos fazer nesse momento, pedindo aos irmãos que preparem o seu lugar onde vai se acomodar tranquilamente, respirar profundamente, agradecer a Deus, a Jesus, a chegada dos mentores espirituais, e para isso nós vamos fazer essa maravilhosa leitura do livro Paz Todo Dia. Põe a Deus no coração. Abra a alma para Deus e tudo se apresentará melhorando. A vida surgirá mais significativa, mais comovente, mais palpitante e brilhante. A ofensa que lhe chegue não será sentida, a notícia alegre será intensificada, a espera será suportável e as esperanças serão ampliadas. Significativamente, dando-lhe impulsos de otimismo e paz. Dê ao coração a oportunidade de experimentar os prazeres da confiança em Deus. Coloque nele, o mais breve possível, o sentido de Deus. Deus é amor. Ele faz maravilhas na natureza e dentro de você. E assim, queridos irmãos, nós vamos nesse momento fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos as dádivas divinas que estamos recebendo, dando graças por essa abertura desse trabalho. Olá, meus amigos, bem-vindos de novo aqui ao canal do Lauro Machado. É um prazer estar aqui de novo. Vamos iniciar agradecendo aos nossos mentores por estar iluminando nossos pensamentos, pedir para que ajude-nos a compreender a lição de hoje, ao estudo de hoje. Também vamos agradecer ao mentor da casa, nosso querido Lauro Machado, esse espírito que ilumina todos que ali trabalham e todos que vão ali pedir auxílio, ajuda, apoio. Hoje vamos falar novamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.
Nós vamos falar aqui do capítulo 13, o capítulo 18, desculpa. O item que nós vamos falar hoje é: será dado àquele que tem. Fala sobre uma parábola muito interessante de Jesus Cristo, mais um de seus ensinamentos, que foi passado há tantos anos, né? E até hoje tem total sentido, como tudo aquilo que ele veio e transmitiu para nós, né? Eu vou começar então lendo aqui o início, não preciso ler ele todinho, a gente vai explanar sobre esse início do item. Mas leiam esse item, essa parte do capítulo, esse capítulo todo, né? Tem muita coisa interessante, mas esses itens que nós vamos ler aqui de 13 a 15 do capítulo 18 é muito interessante. Vamos iniciar então. Que Deus ilumine a todos e possa nos fazer compreender essa lição que vai ser transmitida para nós aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que razão lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: ele aqui é Jesus Cristo, tá? Porque a vos é dado saber os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem, lhes será tirado. Por isto é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Mateus 13, 10, 14. O que ele quer dizer aqui, né? Com esse pedacinho principalmente aqui, né? Que ele fala assim: porque ao que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece uma coisa injusta, né? Normalmente a gente pensa assim: poxa, quem já tem está bem, né? Tá provido, tá resguardado, né? E aquele que não tem, que está faltando as coisas, é quem precisa de ajuda, né? Mas o sentido dessa lição, dessa parábola, desse ensinamento de Jesus Cristo, não é bem assim, né? O que ele diz aqui não é aquele que tem, por exemplo, que tem simplesmente bens materiais, comida no prato, né? Comida na mesa. Não é exatamente isso, não. Ele fala de outra coisa. E para ajudar a gente a entender, vamos lembrar de uma parábola aqui, que é a parábola dos talentos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? É de Mateus, capítulo 25, versículo 29. Vocês devem ter visto isso muito, até nas palestras lá presenciais do Lauro Machado, nas missas, né? Em várias oportunidades aí, vocês já devem ter ouvido falar dessa parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, ela fala de um governante que precisou se ausentar durante um tempo, e um longo período. Só que antes dele se ausentar, ele fez o seguinte: ele tinha 3 servos, e para esses 3 servos, ele dividiu uma soma diferente de talentos para cada um, né? Para o primeiro servo, ele deixou 5 talentos, né? De acordo com a capacidade administrativa dele, né? A capacidade de cada um de administrar as coisas, a competência de cada um, ele foi dividindo essas quantidades. Com o primeiro foi 5 talentos.
Com o segundo servo, ele deixou 2 talentos. Com o terceiro servo, ele deixou 1 talento. E foi viajar, fazer a sua viagem. Depois de bastante tempo, ele voltou para suas terras, foi ver seus servos e saber como é que cada um cuidou dos talentos que ele deixou aos cuidados deles, né? Chegando no primeiro servo, que ele deixou 5 talentos, ele observou que ele conseguiu dobrar a quantidade de talentos. Em vez de 5, agora ele tinha 10 talentos, né? Então ele ficou muito feliz, parabenizou esse servo, né? E presenteou ele, né? Ele deu mais talentos, ele deu uma série de coisas para ele ficou super feliz com esse servo. O segundo servo, que tinha recebido 2 talentos, ele também conseguiu dobrar a quantidade. Então agora, à vez de 2, ele tinha 4 talentos, né? Também ficou muito feliz, presenteou ele, né? E foi ver o terceiro servo. E aí ele observou que o terceiro servo não mudou nada. Esse terceiro servo, ele, com medo de perder aquilo que ele tinha ganhado, né? Com medo de ficar sem nada, com medo de arriscar, com medo de sair de onde estava, ele ocultou esse talento, não ofereceu a ninguém, não tentou nada, não progrediu, não ajudou, não fez bem para ele nem para ninguém, não serviu de nada. Então, poxa, o governante ficou triste, né? Porque o talento, se tivesse deixado guardado debaixo do colchão, teria dado na mesma, né? Então ele pegou o talento de volta, mas não deu nada para ele, né? O que ele quer dizer com isso, né? Esses talentos, na verdade, ele representa tudo aquilo que Deus dá para nós quando coloca a gente nesse mundo, né? Nós viemos aqui praticamente de início, né? Com as mesmas possibilidades, né? No mesmo planeta, com toda a capacidade motora, intelectual que todos nós temos. E lógico que, conforme reencarnações, o que nós fazemos, deixamos de fazer, a gente vai tendo um peso maior ou menor, vai ter uma dificuldade motora, conforme aquilo que a gente fez de ruim, de mal, né? Então, mas de início todos vieram do mesmo jeito, né? E com o passar dos milênios isso vai mudando. Mas toda essa capacidade que Deus dá para nós são os nossos talentos, né? E somado a isso vem os desafios, que são tudo aquilo que vai permitir que a gente evolua, que o nosso espírito evolua, nosso intelecto evolua, que vai tornar a gente cada vez mais próximo de Deus, cada vez melhor, né? Cada vez espiritualmente melhor. Então, conforme a gente passa por um obstáculo que parecia ser muito difícil, e era para aquele momento nosso muito difícil, quando a gente supera aquilo ali, aquilo se torna fácil e se abre novas possibilidades para nós. Então, quando a gente tinha só de repente um desafio, superamos aquele desafio, abriu a mente, abriu nossa mente, abriu nossa visão para enxergar novas possibilidades. Então, novas coisas nos foi dadas, né? Novos desafios, novos horizontes se abriram diante dos nossos olhos e novas possibilidades surgiu no nosso pensamento, né? Nós passamos a observar coisas que antes a gente não via. E a gente pode se esconder daquilo, né? Como aquele servo que escondeu o talento que ele tinha, né? Que ele recebeu e não evoluiu. Ou a gente pode falar, vamos para cima, vamos superar isso, vamos desafiar isso, né? Esse talento esse desafio pode ser
uma terra que você não... todo mundo olha para aquilo e não enxerga nada, mas de repente você olha para aquela terra e enxerga uma plantação, uma fábrica, uma empresa, uma escola, um hospital, um centro espírita, uma igreja, né? Você pode enxergar inúmeras possibilidades daquilo, conforme a sua determinação, a sua vontade, a sua força de vontade de superar aquilo. E superado esse obstáculo, e vem outro. E aquilo que você passou, aquele que parecia ser um obstáculo muito grande, depois de aprendido, passa a ser uma coisa normal para a sua vida. Aquilo que para nós, né, muitas coisas que nós enxergamos do outro, parecendo ser algo impossível, como ele conseguiu fazer aquilo? Para aquela pessoa já não é mais tão difícil assim, porque ela já superou. É mais ou menos assim, quando a gente é pequeno, criancinha, começamos a aprender a andar, né, gatinhar, andar, falar, né? Tudo tem sua dificuldade. Daqui a pouco começa a escolinha, a gente começa a aprender a desenhar, né? Daqui a pouco tá fazendo bolinha, quadradinho, já superou, já tem um pouquinho de coordenação ali, né? Depois a gente vai ter que aprender as letras, o alfabeto, né? Aí consegue decorar as letras. Daqui a pouco começa a formar as primeiras palavrinhas. Então decorar as letras, que era difícil, já passou. A gente já sabe todas as letras de cabeça. Aí começa a escrever umas palavrinhas. Começa a formar umas frases. Daqui a pouco começa a conjugar um verbinho, começa a entender, né? Então, quer dizer, decorar as letras já ficou fácil. Escrever algumas palavras também já superou, já ficou mais fácil. Começou a conjugar uns verbinhos. Daqui a pouco já está bem fácil, já começa a fazer umas coisas bem mais complicadas da nossa gramática. Aí daqui a pouco já vem uma matemática junto, depois já vem um pouquinho de ciência. Quer dizer, quando a gente chegar ali na frente, aquele início de aprender as letrinhas, fazer desenhinho, já ficou muito mais fácil, né? Mais fácil para nós que já superamos. Aquelas criancinhas que estão vindo de novo, aqueles espíritos que acabaram de encarnar e estão evoluindo de novo, né, novamente na carne, é novo desafio. Para eles aquilo ali parece impossível, né? E para alguns se torna impossível por um bom tempo. Não consegue evoluir, medo, um bloqueio, alguma coisa, não consegue, né? E cada vez que a gente passa, por exemplo, na escolinha, no princípio, a gente começa a aprender as palavrinhas e ler e alguns numerozinhos. Aprendeu? Você ganha mais. Entendeu? A gente tinha um pouquinho. Superou aquilo? Ganhamos mais. Aquele que já tinha, foi dado. Ganhamos mais. Aprendemos mais? Vem mais. Aprendemos mais? Vem mais. Chega lá na frente, além de tudo isso, a gente superou, aprendeu, vem o trabalho. Vamos para cima do trabalho, aprendemos o ofício, vem mais, né? No trabalho você vai executar a sua atividade, daqui a pouco você executa a sua atividade e vira um líder de equipe. Daqui a pouco você executa a sua atividade e vira um supervisor. Daqui a pouco de supervisor você vira um gerente e cuida da atividade de todo mundo, né? Daqui a pouco você vira um gerente geral e cuida de várias áreas, várias unidades da empresa que você trabalha, né? E você não quer só aquilo, aí você vai estudar, vai fazer uma medicina, né? Muito complicada, muito difícil, e supera aquilo, né? E daqui a pouco você está trabalhando como médico, né? E você gosta daquilo, e aí daqui a pouco você está salvando vidas, né? E você gosta daquilo que você faz, se você gosta de salvar vidas, e você quer que mais gente faz aquilo, aí você vira um professor, e aí você é médico, que adora ser médico, salva vidas, e ensina outras pessoas a evoluírem e também salvar vidas. E vai abrindo cada vez mais, e com isso você vai tendo mais satisfação, mais felicidade. Você tem retorno financeiro de tudo isso, então você não tem... Para a nossa vida aqui na Terra é necessário ter subsídios materiais, porque nós temos que manter a saúde, tem que manter o bem-estar desse corpo que a gente recebeu de Deus, emprestado por Deus, tem que manter a saúde dele,
tem que manter o equilíbrio, a gente tem que ter subsídios para comprar nossos livros, nossa comida, né? Para poder, até mesmo para fazer doação, para comprar um alimento para quem precisa, uma roupa para quem precisa, uma blusa, né? Para fazer um bem de alguma forma para o próximo, um remédio. Então a gente precisa disso. E com esse esforço, você pode ter todos esses retornos, né? E fazer bem para você mesmo, para sua família, para o próximo, né? Então, quanto mais você passa por esses obstáculos e evolui, mais você vai recebendo. Mais você vai evoluindo, mais você vai recebendo. Mais vai evoluindo, mais vai recebendo. E é uma coisa infinita, né? E imagina só o que tem cada vez mais alto, né? E depois que a gente chega no patamar que a gente não precisa mais estar nesse plano e pode ir para planos superiores, não dá nem para imaginar quanto de bom ainda vem para os nossos desafios, para o nosso aprendizado, que coisas maravilhosas a gente vai poder deslumbrar depois que conseguir cumprir todos esses desafios que nós temos por aqui e os que vamos encarar nos próximos níveis, né? Então, além disso, uma coisa que Jesus coloca no meio de tudo isso aqui é que o nosso pensamento, a nossa determinação, a nossa força de vontade, a nossa fé é o que vai determinar aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente deseja. E quanto mais nós desejarmos, mais nós vamos ter. Se nosso foco for a abundância, né, alegria, é isso que a gente vai ter. Cada vez mais abundância, cada vez mais alegria. Se o nosso foco for tristeza, medo, é isso que a gente vai conquistar. Cada vez mais tristeza, cada vez mais medo. Nós temos que saber focar nossa energia. É preciso ter fé. Quando nós temos fé, cientificamente falando, até mesmo os cientistas já conseguiram provar que quando a pessoa está num momento de fé profunda, né, pensando em Deus, agradecendo a Deus, né, pensando em coisas boas, em melhorar, em ser salvo, em salvar alguém querido, né, o próprio cérebro produz substâncias curativas, antibióticos, enzimas que trazem alegria, que levantam o astral, que levantam o humor, né? Então, quanto mais nós temos de bom, mais nós vamos tendo de bom também. E quanto menos nós temos, por isso que fala, aquilo que nós temos será tirado. Porque quanto mais triste você está, quanto mais coisa ruim você foca, quanto mais energia ruim você foca, você já tem pouco. Então aquele pouquinho que você tem vai indo embora. A saúde que você tem é pouca, mas vai embora. O dinheiro que você tem é pouco, mas você não melhora, vai embora também, porque você não progride, você não ganha mais, você não sai do lugar, né? Então você vai cada vez diminuindo. Então o pouco que você tem vai sendo tirado e não é Deus que tira. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que temos a capacidade de fazer as nossas coisas melhorarem, a nossa saúde estar bem, né? Procurar coisas boas para nós. Quando chegarem as coisas boas, a gente encarar ela, dominar e fazer bom uso daquilo, né? Seja material, espiritual, seja uma oportunidade, seja uma pessoa querida, que a gente aproveita a oportunidade de estar do lado e não deixar aquilo passar em vão, né? Então, essa é a grande lição. Nós temos que pensar cada vez mais em coisas boas. Parar de reclamar daquilo que a gente não tem e agradecer a Deus de tudo aquilo que a gente tem, né? Eu poderia ter uma Ferrari, eu poderia ter um iate, eu poderia morar numa mansão, mas não tenho tudo isso. Mas eu tenho tantas outras coisas. Eu tenho saúde, tenho família, eu tenho vontade de evoluir, tenho vontade de continuar crescendo, eu tenho vontade de estar aqui falando com vocês, né? E eu tenho vontade de que o pouco que eu consigo transmitir faça um bem para alguém, né? E agradeço por isso. Agradeço pela saúde,
agradeço por esse teto em minha cabeça, agradeço por essa blusa que me deixa quente, agradeço por ter voz para poder falar, por ter olho para poder ver, né? Os ouvidos para poder aprender, para poder escutar e ouvir as experiências que são passadas para mim, ouvir as músicas bonitas que tem para a gente ouvir, né? Poder cantar. Não sou afinado, mas é gostoso, né? Para nós mesmos ali, quietinho, no banheiro. Mas temos que agradecer tudo isso, né? Só o fato de ter saúde, todos os sentidos funcionando no nosso organismo, já é uma coisa maravilhosa que nós temos que acordar todo dia, agradecer a Deus, agradecer durante o dia, agradecer antes de dormir e, se possível, até em sonho, agradecer a Deus, ajoelhar ali no plano espiritual e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e ter tanta coisa, né? Em nós mesmos, fora tudo isso que está em volta de nós, ter amigos, né? Feliz quem tem amigos, né? Ter a oportunidade de ajudar e ter como ajudar, né? Porque acho que é uma coisa muito triste ver alguém que precisa de algum tipo de auxílio, seja ele qual for, e você não ter como ajudar, não ter como ajudar, não ter nem como ajudar pedindo ajuda para alguém, né? Porque você de repente não tem nenhum contato, é uma pessoa isolada do mundo, né? E quando vai pedir ajuda, de repente não sabe nem se comunicar, não consegue. Então temos que agradecer muito, né? E aquilo que a gente não tem, ou aquilo que não está bom, vamos encarar e vamos superar esse desafio, né? Esse é o foco dessa lição, né? Esse é o objetivo dessa lição, fazer a gente parar de reclamar daquilo que não tem, agradecer por tudo aquilo que a gente tem, que é muito mais do que o que a gente não tem, né? Lógico que o que a gente pode ter é o infinito, né? Mas a gente tem muita coisa boa. Para aquilo que a gente precisa, no nosso nível intelectual, no nosso nível de evolução, a gente tem muita coisa. E se a gente aproveitar tudo isso que a gente tem, a gente vai conseguir muito mais, né? Aproveitar de forma sadia, né? Pensando no próximo, não só em nós mesmos, né? Na nossa família, pensando em Deus, os espíritos de luz, né? Rezando para aqueles que têm dificuldade, para os espíritos que precisam de mais luz, para que sejam iluminados, que sejam acompanhados no plano espiritual. Nosso poder de oração tem muita potência, muita força, né? Agradecer até pelas doenças. Eu já comentei sobre isso aqui, né? Numa das passagens dos livros psicografado por Chico Xavier, ditado pelo André Luiz. André Luiz conversando com seu mentor, depois de assistir uma palestra no plano espiritual, que fala sobre a questão da pessoa adoecer, né? E das dificuldades que a pessoa passa. E tem toda uma história, né? Mas aí chega um ponto que André Luiz questiona o mentor dele assim: então quer dizer que quando nós adoecemos, nós devemos agradecer por isso? Aí o mentor dele diz: de certa forma temos sim, porque muitas vezes nós adoecemos ou perdemos uma qualidade de vida boa que a gente tem, um momento super agradável que você está passando por tanto tempo, de repente aquilo acaba, se esvai e você vem a dificuldade, vem a doença, né? Mas vem por quê? Vem porque às vezes você não está sabendo dar valor para aquilo, não está sabendo usar aquilo, não está sabendo usar a sua saúde para fazer o bem, está usando a sua saúde para fazer o mal de repente, né? Está usando a sua força física, a sua voz para fazer mal para alguém, em vez de estar olhando alguma coisa para você aprender ou para ajudar, observar alguém que tem dificuldade, você está usando os seus olhos para monitorar a vida alheia e de repente fazer alguma maldade, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja numa escola, na rua, não importa, né? De repente aquela dificuldade vem para você valorizar aquilo que você não estava valorizando, valorizar desde o mais simples, né, ao mais evoluído, avançado, caro que você tem. Então, de certa forma, nós temos que agradecer sim. Às vezes essas doenças são providenciais, são feitas, muitas são criadas por nós mesmos,
né? Pelos nossos baixos pensamentos, pelas nossas ações erradas, né? Que nos trazem consequências terríveis, né? E essas consequências é a lei do universo, né? É ação e reação. Se nós fazemos algo de mal, se temos pensamentos ruins, nós plantamos e colhemos depois. Então, vamos plantar bons pensamentos, vamos agradecer mais a Deus, vamos agradecer a Deus pela nossa saúde, a saúde do nosso amigo, da nossa família, a saúde do nosso país, que tudo aquilo que nós temos de ruim em casa, em nós mesmos, na nossa família, no nosso país, no mundo, que isso melhore, né? Vamos pedir sim, e desejar por pensamento positivo para que tudo melhore e agradecer muito por tudo aquilo que está bom. Agradecer tudo que está de bom com tudo, com todos, né? Com nós mesmos. Agradecemos muito por tudo isso. Que todos tenham uma ótima semana. Muito obrigado por estarem aqui. E vamos encerrar agradecendo aos nossos mentores, aos nossos irmãos de luz, que com certeza estão nos acompanhando, né? Eles estão aprendendo e transmitindo pensamentos bons para nós, tenho certeza. E agradeço também a oportunidade de estar aqui, refletindo sobre tudo isso. Continuarei refletindo depois desse vídeo, dessa transmissão. Espero que vocês também continuem refletindo. E leiam o capítulo 18, leiam o item 13 a 15, que nós comentamos agora. Vale a pena ler, vale a pena refletir, pensar e agradecer. Um grande abraço a todos. Olá, meus irmãos. Bom dia a todos, queridos amigos, que nos acompanham todos os meses no tratamento do P3F. Convidamos a todos vocês que já iniciaram o tratamento desde o início, com a abertura deste trabalho com a nossa querida Sueli, também acompanhando a nossa palestra com o nosso querido Robson, e vamos agora nos preparando para o passe, né? Passe do tratamento do P3F, e convidamos a você a colocar a sua garrafinha com água, o seu copinho com água, para que sejam fluidificados. Que a espiritualidade amiga, os dirigentes espirituais responsáveis pelo tratamento do P3F, possam colocar os fluidos benéficos em cada garrafinha de água, que possam ser colocados os medicamentos necessários ao tratamento físico e espiritual de cada um dos irmãozinhos que nos acompanham neste momento. Lembrando que essa água deve ser consumida nos 30 dias até o retorno ao próximo P3F. Se porventura essa água acabar antes do tempo, ela possa ser completada, mas sempre com água natural, água filtrada, nunca com água gaseificada ou água gelada, tá? Essa água, ela tem os medicamentos fluídicos ao nosso tratamento físico e espiritual, e é necessário que seja tomado um cálice todos os dias, ou ao se levantar após as suas preces, ou ao deitar-se após as suas preces. Que Jesus, em sua infinita bondade, juntamente com os dirigentes espirituais deste tratamento, possam envolver a todos nós num abraço fraterno, e que os fluidos necessários das matas, das cachoeiras, sejam derramados sobre todas as garrafinhas, sobre todos os copos de água, que estes fluidos sejam depositados em todas as caixas de água de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Que também possamos pedir para que sejam fluidificadas as caixas de água de todos os hospitais, de todos os asilos, de todos os orfanatos, que possam ser fluidificadas as águas
também da nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. E vamos dando seguimento a este momento tão especial no dia de hoje, onde nós convidamos você a se preparar para este passe do P3F, procurando um local tranquilo, sereno, esquecendo as suas preocupações diárias, entrando em sintonia com os dirigentes espirituais da nossa casa, para que possam receber o tratamento necessário a cada um daqueles que nos acompanham. Então é necessário acalmar o seu coração, ficar tranquilo, elevar os pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, para que nos envolvam num abraço fraterno, para que haja troca de fluidos, para nos prepararmos para este momento tão especial. E convidamos você a nos acompanhar neste momento a oração de Dr. Bezerra de Menezes. Então, com muito carinho, com os corações serenos, nós dizemos a esta oração tão tranquila que nos acolhe, que nos aquece o coração. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. E vamos assim, nesta serenidade, com muito carinho, com muita fé no coração, vamos pensando sobre os nossos pedidos, visualizando mentalmente os nossos problemas de saúde, para que os médicos espirituais da nossa equipe, dirigentes deste trabalho do P3F, possam atuar em todos os campos do nosso físico, trazendo o lenitivo, trazendo a cura, trazendo o tratamento para cada um de nós. Convidamos a você, neste momento, respirar profundamente por 3 vezes, relaxando o corpo físico, acalmando os pensamentos, asserenando-se, esquecendo todas as preocupações diárias e entrando em sintonia unicamente com este momento tão especial. Que possamos visualizar a presença do nosso amado Mestre diante de nós, nos fortalecendo, nos amparando,
e nos conduzindo a este tratamento. Então convidamos a você, neste momento, a respirar profundamente, relaxar o corpo físico para receber os fluidos benéficos deste passe. Quando dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Agradecemos a Deus nosso Pai, através do seu Filho Jesus, junto aos benfeitores espirituais, as graças recebidas com intensas energias de luz e amor, relaxando o nosso corpo físico e espiritual. Na eterna harmonia com o universo de Deus, desejamos a todos vocês uma ótima semana, levando a seus lares a mesma paz que sentimos aqui. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, acolha a todos os doentes, a todos os aflitos, a todos aqueles que rogam neste momento os seus pedidos. Que Jesus traga a harmonia, o amparo e a serenidade a cada um. Graças a Deus. E assim, nós vamos encerrando este tratamento do P3F com muita alegria no coração. Desejando a todos vocês uma excelente semana, um mês repleto de muita harmonia, de muita paz, e que possamos novamente estar juntos no próximo mês, neste tratamento do P3F. Que Jesus possa abençoar os seus lares, trazendo a paz e a serenidade. Graças a Deus.